O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiu puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompia. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, quero desejar para vocês, uma feliz Páscoa. Feliz Páscoa para você. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Estamos nessa oitava de Páscoa, celebrando com muita alegria esses momentos das aparições de Jesus. Jesus apareceu às mulheres, aos discípulos de Emaús, apareceu lá no cenáculo, aos apóstolos. E agora Jesus está lá no mar de Tiberíades. Está lá na Galileia. Vocês se lembram que na vigília da Páscoa, na vigília pascal, quando fala lá da ressurreição de Jesus, as mulheres vão bem cedo, primeiro dia da semana, era domingo. Elas chegam lá no túmulo, não encontram ninguém, de repente a pedra rola, um tremor de terra acontece. O anjo diz: Vocês estão procurando Jesus? Ele não está aqui não, ele ressuscitou, dá uma olhadinha lá. E depois eles dizem: vai falar para os discípulos que Jesus vai encontrá-los lá na Galileia. Em seguida, Jesus aparece,
E Jesus fala a mesma coisa para as mulheres, dizendo que é para eles irem para a Galileia. Então agora eles vieram para a Galileia. Eles estão aqui, ali no mar, aguardando Jesus aparecer. E aí Jesus aparece, mais uma vez eles não percebem, não notam, porque Pedro tinha dito, vamos pescar. Estão lá pescando e Jesus, cada margem, grita para eles, né? Perguntando se eles tinham peixe. Moços, tendes alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Jesus disse-lhes, lançai a rede à direita da barca e achareis. E lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Mais uma vez, Jesus faz um milagre. Lembremos lá no capítulo 5 do Evangelho de São Lucas, quando Pedro, Tiago estavam pescando e não estavam lá conseguindo pegar nada, Jesus disse, lança a rede para o lado direito, e aí eles pegaram aquela quantidade imensa, aquele cardume imenso de peixes. Aí Jesus disse, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Agora se repete. Mais uma vez estão tentando pescar, não conseguem pegar nada. E agora Jesus aparece da margem e manda eles lançar a rede. E eles não conheceram Jesus. Não estavam conhecendo. Mas na hora do milagre, eles dizem, é o Senhor. Pedro ficou desnorteado. E aqui diz que ele estava nu, vestiu uma roupa, saiu nadando. E quando chegaram lá, já tinha alguns peixes que estavam sendo assados. Recentemente, na peregrinação para a Terra Santa, nós estivemos lá neste lugar. E ali nas margens do mar tem uma pequena capela. Está escrito Messa Christi, a mesa de Cristo. E ali tem uma pedra, que ali relembra o lugar onde Jesus colocou os peixes. E os pães, aí aqui fala também dos pães. E aqui Jesus faz aquele gesto de novo, quando eles chegam lá nas margens e estão ali diante daquela pedra onde o peixe está sendo assado. E vamos relembrar, né? Vamos fazer aqui uma associação. A mesa, lembremos o altar. E ali está o quê? Os pães. Tem o peixe também. E mais uma vez, Jesus faz aquele convite, vinde comer. Aí Jesus aproximou, tomou o pão e distribuiu por eles. Distribuiu para eles. Se lembram da multiplicação dos pães? 5 pães e 2 peixes? E Jesus multiplicou todos aqueles pães e saciou a fome de mais de 5.000 pessoas, sem contar homens e mulheres. Vocês se lembram que depois, Jesus ali, porque nós estamos no capítulo 6, ele faz o discurso do pão da vida. E ali, antes de fazer o discurso, ele disse que era para nós lutarmos pelo pão que não perece. Não lutar somente pelo pão de cada dia, o alimento nosso de cada dia, mas ele está dizendo lutai, se esforçai, esforçai-vos pela comida que eu hei de dar, que é o pão descido do céu. E ali Jesus fala da Eucaristia e ele diz que aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Está lá no capítulo 6 do Evangelho de São João. Vale a pena você pegar essa passagem do Evangelho, ler e meditar, onde Jesus já um ano antes
de ter acontecido a ressurreição, a paixão e morte dele, Jesus ali em Cafarnaum já estava mostrando para eles a respeito do pão da vida. Eu sou o pão vivo descido do céu. Vocês se lembram que muitos dos discípulos passaram a não seguir mais Jesus porque eles não estavam entendendo e não queriam aceitar o que Jesus estava falando? Quando Jesus disse, essa carne é verdadeiramente a comida, a minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Jesus falando da Eucaristia e muitos abandonaram, e Jesus olhou para os discípulos, aí na pessoa de Pedro, e vocês não vão me abandonar? Não, aí Pedro disse, mas como, Senhor? A quem iríamos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? E aí na quinta-feira Jesus institui o sacramento da Eucaristia, vocês se lembram? Isto é meu corpo, isto é o meu sangue. Institui o sacramento do sacerdócio, fazer isso em memória de mim, pedindo para os sacerdotes, os apóstolos, no caso, agora nós sacerdotes, bispos, fazer aquele gesto, pegou o pão, deu graças, partiu e distribuiu. Olha o gesto, agora de novo. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E antes, o que foi que Jesus disse? Vinde comer. Vinde comer. Quando eu vejo essa passagem, eu já lembro da Eucaristia. Porque Jesus quer nos alimentar com a Eucaristia, com o pão descido do céu, que é o seu corpo e é o seu sangue. E aqui, meus irmãos, volto a dizer, no capítulo 6 do Evangelho de São João, Jesus vai dizer que aquele que come da carne e bebe do sangue dele, ele o ressuscitará no último dia. Jesus está dizendo que ressuscitarão aqueles que comungam, aqueles que recebem a Eucaristia. Quanto tempo faz que você não comunga, meus irmãos? E você, meu irmão, quanto tempo faz que você não comunga? Mas é claro, né? Para comungar tem que estar com a alma limpa. E para estar com a alma limpa é preciso se confessar. Ninguém pode comungar sem a confissão. Estando em estado de pecado mortal, não pode. Não pode se cometer sacrilégio. Porque quando se cai em pecado mortal, se torna inimigo de Deus. E para se reconciliar com Deus só através da confissão. Mas Jesus está fazendo esse convite que nós precisamos receber a Eucaristia. Mas a gente precisa estar em estado de graça para receber. Vinde comer. Vou repetir de novo no capítulo 6 de São João. Porque essa carne é verdadeiramente a minha carne. E este sangue é verdadeiramente o meu sangue. Isso é Eucaristia. Vinde comer. É preciso receber a Eucaristia. É preciso que a igreja, na pessoa dos sacerdotes, celebre missa. Nós não podemos ficar sem a missa. Jamais poderemos ficar. São Paulo diz que é preciso celebrar até a vinda do Senhor. É o alimento que salva, é o alimento da alma. O alimento do corpo é o feijão, é o arroz, é o pão comprado na padaria, é o peixe, é a carne. Mas o alimento da alma, meus irmãos, é a Eucaristia. Você não pode deixar sua alma perecer. Você não pode permitir que a sua alma morra de fome. E o alimento da alma é a Eucaristia. Vinde comer.
Aqueles que não comungam estão mortos, estão morrendo. Sabe aquele corpo que está andando, mas a alma tá perecendo? Claro que a alma não vai morrer, mas é o sentido de dizer como se salvar sem a Eucaristia, como se salvar sem participar da missa, meus irmãos. Isto é meu corpo, isto é meu sangue, fazer isto em memória de mim. Me desculpe eu estar repetindo, mas eu preciso repetir para você entender. Já não dá mais para brincar. É preciso. Vocês se lembram daquela história que eu já contei? Daquele jovem protestante, adolescente, que foi com o amigo dele para a missa, e lá ele vendo a celebração da missa pela primeira vez. Desculpe, estou relembrando a história, mas não foi um adolescente, foi a criança lá. E quando chegaram lá, ou melhor, quando ele acabou a missa, ele foi falar para o padre que ele queria comer aquele pão. Aí o padre imediatamente foi ali, tinha as hóstias que não estavam consagradas e deu para ele. Ele disse: não, não é essa, eu quero aquela que brilha. Olha, Jesus mostrando-se para aquele menino que era protestante, mostrando para ele e fazendo com que ele tivesse fome de Deus. E só se alimenta com Deus na Eucaristia. Sim, a palavra de Deus também é um pão que nos alimenta, mas é preciso se alimentar também da Eucaristia. Eu quero aquele pão lá que brilha. Olha como Jesus suscitou o desejo no coração dele para ele entender. Nós não podemos ficar sem Eucaristia. Vinde comer, Jesus está falando, vinde comer. Nessa terceira aparição, que São João agora está dizendo, Jesus faz esse convite. Queira Deus que um dia você possa ir lá na Terra Santa, ir lá nas margens do Mar da Galileia. Você vai ver a mesa de Cristo que está lá. Aquela pedra que foi colocado o peixe e o pão. Mais uma vez eu digo, ele lembrou o altar. O altar onde o sacerdote, ali diante da oferta do pão e do vinho que é colocado à mesa, ele dá graças, ele oferece. Depois ele diz: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Você que há tanto tempo não comunga, será que você não tem fome de Deus? Será que não está na hora de você voltar? Você que está afastado da mesa da Eucaristia. E você que está longe de Deus, mas eu repito, mas antes de ir lá no altar, antes de ir lá e participar da missa, vai no confessionário. E ali arrependido, como Jesus está falou no Evangelho de ontem, que os apóstolos iriam para anunciar o perdão dos pecados. E depois nós veremos agora no próximo domingo a passagem lá do Evangelho, onde Jesus institui o sacramento da confissão. Aqueles a quem perdoardes, serão perdoados. É no próximo domingo agora. Aqueles a quem retiverdes serão retidos. Para dizer, meus irmãos, para receber a Eucaristia é preciso pedir perdão dos pecados. Não se pode receber a Eucaristia em estado de pecado mortal. Mas o Senhor está te convidando, vem comer. Mas acerta a tua vida e vem. E aqueles que estão em dia com Deus, vai, sem receio, sem medo. Participe do sacrifício da Santa Missa.
Entre ali na fila e você ouvirá o sacerdote dizer: o corpo de Cristo, e você dirá amém. E aí você receberá e sairá com Deus dentro de você. Jesus, o Filho de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima.